No Estação da Gestão dessa semana, eu tenho a honra em ter um convidado muito especial aqui comigo. Eu estou com o Vilfredo Schirmer, o empresário, economista e principalmente velejador, que agora está lançando um livro. Vilfredo já viveu várias aventuras, conseguiu dar não só uma, mas duas voltas ao redor do planeta, velejando com o seu barco, e hoje lança um livro contando todas essas experiências, o Navegando com o Sucesso. Tudo bom, Vilfredo? Obrigada pela presença aqui no programa. Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui com você e com os ouvintes e responder as perguntas que você vai me fazer. Então, para começar essa nossa entrevista, eu queria que você contasse, antes de falar até mesmo sobre o livro, que você contasse como surgiu essa ideia, a primeira viagem, como você decidiu largar tudo, largar casa, trabalho e se lançar ao mar. Bem, isso foi em 74. Eu sou economista, era assessor financeiro de algumas empresas, como a Bung, a WEG, e tinha minha vida estabilizada e recebi um convite para passar uma semana numa ilha do Caribe. Bem, eu nunca tinha saído para o exterior, estava com 25 anos, e realmente fui para essa aventura com a minha esposa. E nessa ilha, como qualquer turista, chegamos, entende? Fomos ter um fusquinha lá, demos a volta na ilha, segundo dia fomos à praia, e terceiro dia entramos num veleiro. Ou seja, passou um veleiro, está escrito Day Charter, nós entramos, e aquilo foi amor à primeira vista. Foi uma coisa louca entre eu e a Heloísa. E eu, no último dia na ilha, falei para a Heloísa, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. Foram 10 anos atrás do nosso sonho, até a realização. Ou seja, tinha que aprender a navegar. Saímos do centro da cidade, fomos para um lugarzinho chamado Santo Antônio de Lisboa, que hoje é bairro de Florianópolis, mas antes era uma vila de pescadores, porque os pescadores nós íamos aprender a conhecer o mar, né? A meteorologia, a pescar, tudo isso. Foi tudo uma etapa, ou seja, olhando lá na frente, com uma visão de futuro, o que nós íamos fazer. E claro, toda viagem, toda expedição, todo sonho, você tem que marcar uma data. E nós marcamos uma data. Quando o Dave, nosso filho, que estava engateando, fizesse 10 anos, nós íamos sair para a nossa volta ao mundo. E quando o Dave fez 10 anos, era sexta-feira 13. Para garantir, saímos dia 14. Para não correr nenhum risco. É isso aí. E falando um pouquinho, então, sobre o livro agora, o Navegando com o Sucesso, quais são as principais experiências que você conta aqui através desse livro? Bem, primeiro, por que nasceu esse livro? Heloísa e eu ministramos muitas palestras pelo Brasil, para muitas empresas, e depois das palestras, os empresários vinham, mas todos esses conceitos que vocês deram, por que não coloca isso no livro? E aí surgiu a ideia, peguei o barco e fui para a Armação da Piedade, lá em Florianópolis, um lugar belíssimo, me tranquei e fiquei 2 semanas iniciando o livro. Claro, depois vinha a palestra e continuava, demorei aí mais ou menos 1 ano para fazer esse livro, e foi mais nesse sentido, ou seja, como que foi a nossa organização desde o momento que iniciou a nossa viagem? Esses 10 anos na primeira viagem. Como foi Heloísa e eu nos prepararmos para isso, né? Ou seja, ensinarmos as crianças na escola. Eu fui para a escola, aprendi, entende? Na escola a didática eu não tinha, Heloísa é pedagoga, não tem problema. Bem, aí como que foi isso? 10 anos, era para ficar 2, 3 anos, ficamos 10 anos no mar. Né? Como que foi esse lado também financeiro desses 10 anos no mar? Né? Que as pessoas pensam assim, não, você precisa ter muito dinheiro para realizar um sonho. Eu digo sempre, quem tem muito dinheiro não tem tempo para fazer o que nós fizemos. Né? Ele está preocupado sempre em ganhar mais dinheiro, ele não vai fazer isso, quem tem muito dinheiro. Então, na realidade, eu mostro nesse livro toda essa primeira organização. Claro, quando nós chegamos da África do Sul, a viagem, da primeira viagem, 10 anos no mar, para o Brasil, nós já estávamos pensando em fazer uma nova viagem. E viver no mar e do mar. Você comentou que o planejamento foi fundamental para o sucesso, não só da primeira, mas também principalmente da segunda viagem. Como você vê o planejamento de uma empresa? Ele
tem alguma similaridade com o planejamento da vida dentro de um barco, até a questão de orçamento. Como vocês conseguiram soluções criativas para conseguir manter o orçamento de vocês, manter a sobrevivência de vocês no mar? Olha, era importante o planejamento. Nós tínhamos até quanto de diesel que nós íamos gastar para o aquecimento, entende, do barco lá na Patagônia. Tínhamos tudo planejado. E são coisas que acontecem, são crises, como a crise financeira que estamos passando aí. Aconteceu, nós saímos com paridade de dólar. Quando chegamos na Patagônia, desvalorização do real de 30%. E nos contratos diziam, se houver alguma mudança econômica, temos que rever contratos. E todos nos chamaram para rever contratos. E aí, o que você faz nessa situação? Gastos que nós tínhamos lá no exterior eram em dólar. Né? E, bem, tínhamos que cortar, tinha que ter alternativas. E aí eu cheguei, a equipe toda, e disse, olha, eu recebi uma notícia aqui e tal, nós temos que rever nossos orçamentos. E nós temos que cortar uma filmagem de helicóptero lá na Patagônia. A filmagem era mais ou menos um custo de $12 mil. Por quê? Porque nós íamos entrar nos fiordes, entende? Para ter filmagens aéreas no meio do gelo. E só tinha uma empresa lá na Patagônia que estava trabalhando para empresa de prospecção de petróleo. Por isso que era caro e pela dificuldade. E aí começaram a discutir. Mas no barco, a gente, vamos dizer, eu sou o líder, mas eu tenho todo o feedback das pessoas, né, em volta. E meu filho, como diretor de filmagem, não, nós temos que fazer. O outro, tá, a equipe de filmagem, nós temos que fazer isso. Depois vão arrumar dinheiro lá na frente. Eu digo, não, peraí, nós temos um planejamento. E começamos a discutir. Mas a discussão é tão forte que as pessoas pensam, inclusive, que a gente está brigando, mas a gente está buscando uma solução. E nesse momento, passa um diretor, entende, de uma companhia telefônica que está nos fazendo um link que nós de uma imagem ao vivo de Punta Arenas, tem que ir para Santiago, de Santiago para o Rio de Janeiro. Ele assim, vocês estão falando de helicóptero? Eu digo, estamos falando de helicóptero, estão precisando, assim. Ele disse, peraí, eu sou piloto, eu tenho avião, e o comandante da base de helicóptero aqui no Chile é muito amigo meu. Vamos lá conversar com ele. Bem, reuni a família, e eu digo a família porque todos os que estavam ali se tornam uma família depois, né? E disse, olha, vamos nos preparar para essa apresentação. Você vai falar isso, mostrar realmente união, entende, aquilo que nós queremos. E aí começamos a falar. Eu sabia que era muito difícil. Porque você não tinha posição de GPS, porque as montanhas são muito altas, você tem fog, ou seja, neblina, você tem que... É muito difícil. Aí o comandante coçava a cabeça e nós mostrando para ele o que nós queríamos fazer. Ele, quando terminou, ele assim, senhor Schirmer, o senhor sabe que isso é uma operação de guerra? Eu assim, olha, de guerra eu não sabia, mas eu sei que tem essa. Ah, então o senhor sabe? Eu digo, eu sei, realmente. Agora, comandante, o senhor já imaginou 40 milhões de pessoas assistindo essas imagens da Patagônia? O que o ministro do turismo vai falar para o senhor? Aí começou o lado do marketing, comecei, e a equipe toda, vamos dizer, eu como carro-chefe e a turma toda me ajudaram nisso aí. E aí ele assim, peraí, eu gostei muito de vocês, mas vamos fazer o seguinte, eu não tenho autonomia, vou ter que falar com meus superiores. Vocês vêm amanhã. Novamente. Aí, no outro dia, ele disse, olha, eu não posso cobrar, eu não posso fazer de graça. Eu assim, como assim? Ele assim, se vocês fizerem alguma atividade, vamos dizer, filantrópica, né, doar alguma coisa para uma entidade filantrópica, nós vamos fazer essa operação de guerra. Meio caminhão, nós enchemos de comida, e digo para você, e digo para os ouvintes, foi a melhores imagens que nós fizemos. E aí, aquela lição, poderia dizer assim, ó, não dá, paciência, mas não, você tem que ir até o final para buscar uma alternativa, uma opção, entende, para realizar aquilo que você que está programado. Então, o planejamento é importante, entende? Porque se não tivesse planejamento, eu poderia dizer, não vou fazer tal coisa. Não, mas fomos lá e foi muito importante também depois, que a gente sabia que não era só para o programa para televisão, nós íamos fazer um filme, não? Nós iniciamos em 2007. E nós sabíamos que nosso filme, entende, ia demorar em 97. E o filme foi para vamos dizer, para os cinemas em 2007. Foram 10 anos. Então, muita gente, às vezes, assim, não, daqui 2 anos eu quero ter resultado. Espera aí, hoje, com a economia estabilizada, você tem que ter calma e realmente com o pé no chão e fazendo as coisas para e passo, step by step, como o americano fala, né?
Nossa, essas histórias são emocionantes mesmo. Mas nós vamos para um rápido intervalo. Você que está nos assistindo, fique conosco. Nós voltamos já já com mais aventuras do nosso velejador, o senhor Vilfredo Schirmer. Fique conosco.